Panelas, um problema com a transparência. Em 2013, o site panelaspernambuco.com publicou uma matéria informando que a Prefeitura do município das Panelas deveria criar um portal da transparência para ficar em consonância com a Lei Complementar número 131 de 2009, que alterou a Lei da Responsabilidade Fiscal. Naquela oportunidade, divulgamos que a Prefeitura de Panelas até tinha um site, panelas.pe.gov.br, mas ele estava em manutenção havia mais de um ano. Eu comecei a bater naquela tecla com muita frequência até que os sergianistas, incomodados com minhas críticas, disseram que eu estava mal informado, que eu não sabia o que estava acontecendo porque estava morando em São Paulo e que, se eu quisesse saber a verdade, deveria ver pessoalmente, pois meus contatos estariam me passando informações erradas. Não deu outra, comprei uma passagem e fui ver pessoalmente. O resultado foi que eu realmente não tinha todas as informações sobre o fato. Era muito pior do que haviam me contado. É possível até dizer que a pressa da prefeitura em mudar de prédio foi por minha causa. Registrei tudo no artigo que intitulei O Mural da Vergonha no Caminho do Fracasso. A prefeitura não só não tinha um portal da transparência, minha gente. Ela tinha um quadro no fundo de um corredor onde pendurava os documentos e dava publicidade, entre aspas, aos atos por ela praticados. Ou seja, o cidadão não só teria que passar todo o dia na prefeitura para não perder as novidades, saber dos processos de licitações, etc. O cidadão não podia ser cadeirante, por exemplo, pois, além de pecar na publicidade, no artigo 37 da Constituição de 1988, ela pecava na acessibilidade, Lei nº 10.098 de 2000. Isso porque, para chegar no mural, o cidadão teria que passar por um corredor estreito. Para chegar no corredor, o cidadão tinha que subir cerca de 20 degraus. Não havia rampa de acesso, nem elevador, nem havia nada. No final do artigo supracitado, eu publiquei fotos que eu mesmo tirei, para não dizerem que eu estava mal informado ou que não me contaram a verdade. Isso mesmo, simplesmente cheguei na cara dura, entrei sem pedir licença, afinal eu pago tudo e todos ali, fotografei, cumprimentei os funcionários, disse que era para um artigo, que eu estava no meu direito e que se o prefeito estivesse no ambiente, eu também gostaria de falar com ele sobre o assunto. O prefeito não estava. Segundo a moça que me atendeu, ele estava viajando, mas sempre estava nas quintas para atender a população. Voltei na quinta-feira, mas, coincidentemente, ele faltou naquele dia. Não encontrando o prefeito Sérgio Miranda, eu entrei no site do Ministério Público, ainda era um estudante de direito esforçado, mas fiz uma peça até bonita para o caso, protocolei uma reclamação no MP, mandei um e-mail para o TCE, para a ouvidoria do Ministério Público e pensei até em enviar uma carta para o Papa. Esperei um tempinho até receber a notícia do alerta do processo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, dizendo que o ex-prefeito havia sido condenado e multado no valor de R$ 10.000, míseros 10 mil, por não ter disponibilizado no portal da transparência os planos plurianuais, os PPAs, leis de diretrizes orçamentárias, LDOs, leis orçamentárias anuais, os LOAs, prestações de contas anuais, relatórios de gestão fiscal, RGFs, e os relatórios resumidos de execução orçamentária, RREOs, e etc. Violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, como eu já citei, do artigo 48 e 48A, Decreto Federal número 7185 de 2010, artigo 7º, inciso 1 e 2, Lei Federal número 12.527 de 2011, artigo 8º, parágrafo 3º, e Resolução do Tribunal de Contas 20 de 2015, artigo 11, inciso 1, parágrafo 1º. Tá bom? O que é mais, senhor Sérgio? Cabe destacar o seguinte trecho da decisão, abro aspas, para o conselheiro do Tribunal de Contas. Considerando que o cidadão não teve, em 2016, acesso às informações relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Panelas, como resta evidenciado nestes autos, em inobservância às exigências relativas à transparência pública contidas na Constituição da República, artigo 5º, 37 e 70, parágrafo único, negando-se a efetivação de um direito fundamental.
Considerando a Constituição da República, artigo 71, combinado com 75, bem como a Lei Orgânica do TCE-PE, artigo 14, em julgar irregular a gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Panelas relativamente à transparência pública no exercício de 2016, aplicando ao responsável, senhor Sérgio Barreto de Miranda, prefeito municipal com fulcro. Na lei orgânica deste tribunal, artigo 73, inciso 3, multa no valor de R$10 mil, que deve ser recolhida no prazo de 15 dias do trânsito em julgado deste acórdão, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal, por intermédio de boleto bancário a ser emitido no site da internet desta Corte de Contas, www.tce.pe.gov.br, e caso não proceda conforme o determinado, cumpra-se os procedimentos estabelecidos no artigo 66 da Lei Estadual 12.600 de 2004, visando cobrança do débito, fecho aspas, para o conselheiro do tribunal. O ex-prefeito, obviamente, interpôs um recurso ao acórdão Tribunal de Contas número 0583 de 2017, processo TCE-PE número 16210449-9. Acreditem que, no recurso, ele teve a coragem de alegar que, abro aspas para ele, o portal cumpriu os requisitos legais com todas as informações relativas ao exercício de 2016, que a Prefeitura manteve tudo atualizado e que a empresa contratada para fazer o serviço, Tiago Barbosa da Silva ME, deixou de fazer a manutenção, bloqueou o acesso para os funcionários e blá, 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 sempre colocando a culpa nos outros, não é, cabrinha? Por isso, vez ou outra, algum aliado dele é preso. Só faltou o TCE colocar no processo o seguinte: aquele tal de Dr. Pierre Logan avisou a vocês sobre isso 2 anos antes. Bastava ter ouvido o cara, ele não é de oposição, que a prefeitura nem seria condenada e nem multada e ainda receberia parabéns. O tribunal obviamente não colocou isso, mas fez alusão a todos os prints enviados. No final, por unanimidade, obrigado TCE, negaram provimento ao recurso e mantiveram a condenação. Além de tudo isso, os nobres conselheiros alertaram a prefeitura sobre a ilegalidade da falta de transparência, a necessidade de pessoas como eu continuarem buscando e tendo acesso para assim controlar socialmente a prestação de serviço público. O controle social é importante porque o governo não produz nada, nem gera e nem tem dinheiro. Ele usa o nosso, minha gente, e é justamente por isso que nós devemos mandar neles e não eles em nós. Podem anotar, com o concurso público do município será a mesma coisa. A prefeitura vai perder porque não está representando a vontade do povo, mas seus próprios interesses, o seu próprio desejo de manter o mesmo grupo no poder eternamente, mesmo que para isso tenha que atropelar o Estado Democrático de Direito. Pierre Logan, para o panelaspernambuco.com. Come on, let it mess around town. Yes, give it a good and a shot.